Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui agradecendo pelo dom da vida, pela oportunidade de poder mais uma vez pregar a palavra do Senhor. Nosso desejo e oração é que a mesma venha atingir tanto a você quanto sua família, seu lar, e que venha abençoar sua vida, seus entes queridos. Nós ontem tratamos do assunto "O Senhor é contigo", e hoje eu quero falar sobre por que tudo isto nos sobreveio. Ainda dentro do livro de Juízes, no capítulo 6, o versículo de número 13, veja o que diz a palavra de Deus. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ontem nós falamos "O Senhor é contigo", e hoje vem a pergunta aqui de Gideão: se o Senhor é contigo, se o Senhor nos deu estas promessas, por que nos sobreveio todos esses males? Por que estas coisas aconteceram? Em alguns momentos da vida, nós perguntamos se Deus esqueceu de nós. Em alguns momentos na vida, nós perguntamos: será que Deus parou de derramar as bênçãos prometidas? Parece que o Senhor silencia em alguns instantes. Mas saibam, todas as promessas de Deus se cumprem. Nenhuma pode falhar, porque Ele é Deus. A resposta está no contexto. Por que tudo isto nos sobreveio? Vamos ver a partir do verso de número 1. Veja lá o que estava acontecendo com aquele povo. Vamos ler essa sequência desses versos e aí está a resposta à pergunta de Gideão. Porém, os filhos de Israel, Juízes 6, verso 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. O povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Por que Deus permite que algumas coisas aconteçam? Por causa dos meus erros, por causa dos meus pecados, por causa da minha negligência, a obra do Senhor. Por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa da sua negligência na obra do Senhor. Se nós caminharmos da maneira que Deus nos orientou, da maneira que está aqui registrado na palavra, esses males não virão sobre nós. Mas nós falhamos, nós desobedecemos. Nós queremos seguir de acordo com a nossa vontade e não a vontade do soberano, do Criador, do Todo-Poderoso. Nós não temos direito de cumprir a nossa vontade. Nós não podemos seguir a nossa vontade. Nós precisamos entender e seguir os ensinamentos do Todo-Poderoso. Então aí está a resposta. Nesse verso 1 já deixa claro para nós. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso de número 2. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Quando que o inimigo vai prevalecer sobre o povo de Deus? Quando nós estamos em desobediência. Quando que a igreja começa a perder batalhas? Quando nós estamos em desobediência. Quando que a igreja começa a regredir? Quando nós estamos em desobediência. E também, quando que a igreja ela fica estagnada, parada, sem avançar? Talvez não regrediu, mas também não avançou. Quando estamos em desobediência. Porque a partir do momento que você coloca missões como prioridade, a partir do momento que você começa a avançar, enviar novos missionários, treinar novos seminaristas,
começar novas congregações, Deus começa a abençoar a igreja. Para se fazer missões é um processo. Nós precisamos ganhar as almas, nós precisamos fazer discípulos, precisamos treinar novos discípulos. Depois que treinamos novos discípulos, aí precisamos de um seminário ou algo parecido. Treinando novos discípulos, nós vamos começar a enviar missionários. Começar a enviar missionários, talvez um desses comece uma nova congregação, o ponto de pregação, uma nova congregação e no futuro uma igreja. Então há um processo a ser seguido e nesse processo as bênçãos de Deus são derramadas. Então a pergunta de Gideão, por que todos esses males nos sobreveio? Por que essas coisas vieram? Por causa dos nossos erros. Então se há algo hoje errado na tua vida, na tua igreja, busca onde errou. Busca o ponto onde você abandonou a obra. Deus continua falando com Gideão, veja o versículo de número 3, diz assim, ó, porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Verso 5. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grandes multidões que não podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Verso 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Assim Israel empobreceu muito. A pergunta de Gideão: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todos esses males? Por que estas coisas estão acontecendo? O que está acontecendo com você hoje, está acontecendo comigo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, são resultado dos nossos erros, são resultado das nossas falhas, aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos um desafio para os mais novos, nós vamos colher. Se nós plantamos um projeto de uma nova igreja, nós vamos colher. Se nós plantamos projeto de novos missionários, nós vamos colher. Então, quando Deus falou ontem, eu sou contigo, Deus não errou. Quando Gideão perguntou por que tudo isso não sobreveio, a resposta estava no texto. Por causa daquilo que praticamos de maneira errada. E até a nossa negligência é uma desobediência e podemos sofrer o castigo de Deus. Há uma chance, acorda, desperta, toma a decisão enquanto há esperança. E a bênção de Deus está aí pronta para ser derramada sobre ti. E a palavra de Deus, eu sou contigo, ela continua firme e fiel para com todos nós. Tenha esta certeza, não duvide do poder do Criador. Amanhã nós vamos pregar, vai nesta tua força, no mesmo texto de Juízes. Deus diz, vai nesta tua força. Que Deus nos use, que Deus te use, que Deus faça de você um instrumento nas mãos do Criador, que você possa ser uma bênção na propagação do Evangelho. Vamos orar. Pai, quero te agradecer, Deus, por mais um dia. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, gravando as mensagens do Senhor. Abençoa, Deus, cada um que está assistindo e ouvindo. Ó Deus, glorifica o teu nome nesses lares. Pai eterno, que essas pessoas também sejam instrumentos para propagar essas mensagens a outras pessoas. E que assim, Deus, o Evangelho do Senhor venha aumentar a cada dia. Que pessoas venham ser desafiadas, que o teu nome venha ser engrandecido. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.